Olá, meu nome é George, sou professor de programação 1 do curso Sistema e Mídias Digitais da Universidade Federal do Ceará. Hoje eu vou mostrar para vocês como construir o jogo Frogger no Process. Claro, a gente vai fazer uma versão mais simplificada pela questão do tempo, mas a gente vai ver todas as principais funcionalidades, desde uma tela inicial, da condição de vitória, a condição de derrota, passando por todas as questões das variáveis, de toda decisão que está envolvida na construção desse jogo. Vou apresentar aqui o resultado final desse jogo, que a gente vai ver. A gente vai começar com a tela inicial, onde pode ser substituída futuramente por um menu. Aqui nesse caso, eu pressiono qualquer tecla, ele vai iniciar o jogo. E aqui eu vou ter uma condição de derrota, que se eu for atropelado, ele vai dar uma mensagem. Eu posso pressionar a tecla espaço para reiniciar. Espaço, desculpa. Você perceber a velocidade dos carros, ela altera toda vez que eles saem da tela. Está trazendo um pouco mais de dificuldade ao processo. E se eu chegar ao outro lado da tela, lá em cima, ele conta uma pontuação. Se eu fizer 3 pontos, tem que ter cuidado com a velocidade do carro, eu finalizo e tem uma mensagem que eu ganhei, certo? Se eu pressionar espaço novamente, ele reinicia o jogo. Então, essa é a ideia do jogo. Então, a gente vai começar a criação desse jogo, começando por uma tela que vai ser do tamanho como eu apresentei para vocês, criando aqui a estrutura básica do Process de configuração de tela. Vou usar uma tela 600 por 600. E a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar o nosso sapinho, que vai ser representado por um retângulo verde, certo? Lá embaixo da posição da Terra. Então, vou usar RGB mesmo, as cores RGB, 0255 para verde, 0 para azul, e desenhar um retângulo lá embaixo da tela. A posição X do retângulo eu vou usar 300, que é metade do X. Vou usar, eu não posso usar 600, senão o retângulo fica fora da janela. Então eu vou colocar um quadrado de tamanho 30. Então, para ele aparecer colado com a borda lá embaixo, o Y tem que ser 570. Lembrando que o Y é invertido, né? Começa lá em cima com zero e lá embaixo ele é o valor máximo 600. Então, por exemplo, esse retângulo na posição 300 no X, 570, 30, 30, ele vai aparecer lá embaixo, ali na parte da tela. Mas, Jorge, ele não está centralizado no eixo X, é verdade. Então, se eu quiser centralizar ele no eixo X, eu teria que também descontar um valor de 15, que é metade do quadradinho, no eixo X. Mas eu vou deixar com 300 mesmo para a questão de facilitar. Ah, vou mudar também a cor de fundo para preto, para ficar igual, ficar próximo ao jogo original. Então, background zero, ele vai ficar com a tela preta. Bom, a intenção agora é fazer a primeira parte é fazer a movimentação do sapo. Para fazer essa movimentação do sapo, eu preciso de uma variável que vai representar a posição dele para fazer ele subir pela tela. Poderia simplesmente só considerar o movimento dele no eixo Y, mas eu acho que o jogo fica mais rico, como tá o jogo original, eu também consegui movimentá-lo para a esquerda e para a direita. Então, ao invés de valores fixos, como está aqui, eu vou usar variáveis que eu vou chamar de fx, que é o frog x, posição do sapo x, e o fy, que é a posição do sapo no eixo y. Obviamente, essas variáveis ainda não existem, o próprio próximo me mostra, né, o aviso que as variáveis não existem. Ignore, por favor, esses avisos que estão embaixo aí, enfim, não são importantes. O que importa lá é o aviso vermelho lá sobre o erro das variáveis não existir. Então, eu vou declarar e inicializar essas variáveis com os valores que eu coloquei inicialmente. Por exemplo, o fx eu disse que ele começaria com 300 e o fy estou usando para as duas variáveis um tipo inteiro, 570,
porque eu estou posicionando esse sapo em espaço de tela, que são pixels, pixels são valores inteiros. Então, só para mostrar como está, eu tenho, ainda não está movimentando, certo? Ainda não tem um movimento ainda. Então, aí eu preciso, obviamente, agora inserir essa interação de fazer que essas variáveis sejam modificáveis, que o propósito de colocar elas em variáveis, que eu vou estar modificando essas variáveis, atualizando ela com novos valores, e o SAP automaticamente aqui dentro do Draw vai estar posicionando, desenhando esse sapo nesse quadradinho em novos valores das variáveis. Para isso, eu vou usar uma outra função do Profit, que facilita muito a nossa vida, que é a função keyPress, que ele verifica que tecla foi pressionada. Qual é a ideia? Se eu pressionar esquerdo, eu vou atualizar a variável x, subtraindo um valor para ele ir para a esquerda. Se eu pressionar direito, eu vou atualizar a variável para um valor positivo para ele ir para a direita, e assim por diante. Para verificar que tecla foi pressionada, eu uso a variável que o próximo me fornece, chamada keycode, que representa o código da tecla. Certo? Esse keycode eu vou verificar, por exemplo, se ela foi esquerda, left. Se for, o que eu vou fazer? Fx vai ser atualizada subtraindo um valor, vou colocar aqui 10, aqui, subtraindo um valor 10, toda vez que eu pressionar a tecla esquerda, é, Vou, vou executar, mostrar para vocês. Então, aqui, ó, só a tecla esquerda está funcionando. Então, mas já está, primeira movimentação do meu sapo. Direita ainda não está funcionando, nem para cima e, obviamente, nem para baixo. Vou fechar aqui. Bom, então, eu vou fazer as outras teclas. Então, eu fiz esquerda. Você poderia. Eu estou colocando um else aqui, que é se não for esquerda, se não foi direita, se não foi para cima, se não foi para baixo. Eu estou usando um else porque, obviamente, você não precisa pressionar duas teclas, ele não vai andar em diagonal, então é uma forma de limitar ele só andar no eixo esquerda, direita, cima e baixo. Então, eu vou fazer a mesma. Aqui nesse caso, para a direita, eu vou somar mais 10. Fazer a mesma coisa para up e down. E aqui no up é o FY. Para ele subir, eu preciso subtrair 10. E o down, para ele descer, eu preciso subtrair ou somar mais 10 no eixo Y. Pronto. É assim que eu faço a movimentação. Veja como é fácil, né? Eu tenho uma função que verifica se uma tecla foi pressionada. Dentro dessa função, eu verifico qual tecla foi pressionada. E aí digo como o sapo deve reagir se aquela determinada tecla foi pressionada. No caso, ir para a esquerda se eu pressionar para a esquerda, né? Ir para a direita, somando mais 10 se eu pressionar para a direita, e assim por diante. Vamos executar aqui. Então, eu consigo fazer ele subir, descer, ir para a esquerda, ir para a direita, certo? Eu consigo a movimentação dele fazendo andar pela tela. Só ter cuidado que, né, eu não estou verificando os limites, né? Então, por enquanto, eu posso sair para embaixo da tela. Para aqui. Bom, qual é o próximo passo? Eu quero fazer a movimentação dele para que, quando ele chegue no topo, ele volte a aparecer lá embaixo, certo? Então, é a movimentação para o primeiro passo de movimentação dele. Chegou lá no topo, ele volta para aparecer lá embaixo.
Eu poderia fazer esse teste aqui no KeyPress, mas eu prefiro deixar ele do jeito que está, limpo, né? Assim, do jeito que está, dessa forma que fica bem claro o que cada uma das teclas está fazendo. E eu vou fazer esse teste aqui dentro do Drop. Qual é o teste que eu preciso verificar? Se o valor do FY for menor, desculpe, do que zero, ou seja, quando eu subtrair, eu poderia testar igual a zero? Poderia. Nesse caso, como eu estou diminuindo 10 em 10, vai acontecer dele ser zero. Mas se por acaso eu mudar essa velocidade para um valor que ele, por exemplo, diminui por 3, ele nunca vai ser igual a zero e ele nunca chegar, eu testaria, seria verdadeiro eu tocar lá naquela borda lá em cima. Então, o teste mais correto é verificar se esse f de y foi menor do que zero. Se isso acontecer, eu digo que o f de y é igual a 570, que é o valor inicial que eu determinei para ele ficar lá embaixo. Vou executar aqui novamente. Então, testar. Ah, gente, peço desculpa que eu errei aqui, eu esqueci de trocar o f de x ali embaixo. Bom, erros acontecem, vamos só verificar aqui que, na verdade, por isso que ele está pulando, eu estava achando estranho porque ele estava pulando para o centro da tela. Então, assim, o meu f de y é igual ao f de y menos 10. Novamente, vamos agora. Sim, está correto, né? Esse é o problema de Ctrl+C, Ctrl+V, né? E quando ele chegar lá em cima, ele aparece embaixo novamente. E assim eu tenho toda a movimentação do meu quadrado. Se eu quiser realmente deixar ele totalmente funcional, eu deveria, antes de é, ele adicionar algo, eu verificar se esse valor, por exemplo, é maior do que zero, se esse valor, por exemplo, aqui é menor do que 570, porque senão ele vai sair da janela. E eu não quero isso. Onde eu adiciono isso? Aqui, no momento que eu testo que tecla foi pressionada. Por exemplo, se eu pressionei para a esquerda, eu preciso verificar também se o valor de fx é maior do que zero. Se ele for maior do que zero, eu posso subtrair menos 10. Na realidade, se eu fizer isso, ele ainda vai sair da tela. Então, tem que verificar, na verdade, se ele é maior do que 10. É o quanto eu vou adicionar. Se eu consigo diminuir mais, se for maior do que 10, eu vou subtrair. Vamos testar se vai funcionar. Ó, o valor maior que 10, deixa ele com uma bordazinha ali de 10 pixels. Eu poderia botar zero? Poderia, mas eu gosto de dar um espaçozinho aqui na lateral. Eu faço então a mesma coisa para o direito. Copiar, né? Cuidado para não acontecer o erro de não mudar as variáveis. E nesse caso, o fx tem que ser menor do que 570. Certo? Para poder subtrair mais 10. Se eu subtrair mais 10, como meu quadradinho é 30, né? Então ele vai permitir, por exemplo, que eu vá até 580. Né? Então, se eu quisesse realmente para impedir, seria 560. Vamos testar. Subir um pouco aqui. E ele fica com o mesmo espaço, né, ali, ou seja, não permito adicionar. Se não, porque não é 570. Porque se eu deixar 570, ele ia exatamente tocar na borda. Já que eu deixei que ele não tocasse na borda do lado esquerdo, eu também queria que ele não tocasse na borda no lado direito. Ok? Você poderia utilizar uma igualdade aqui também. E aí deixar 570, aí, ou seja, o valor ia ser, ele ia tocar na tela, ok? Mas eu preferi deixar assim, que aí eu consigo, certo? Limitar, por exemplo, agora que o meu quadradinho não vai sair da tela.
que está faltando agora é que ele não saia lá embaixo, que ele está saindo. Então vamos voltar aqui. E o último, down, é, agora obviamente não é fx, é fy, e a mesma lógica aqui eu vou dizer que ele tem que ser, o down, ele tem que ser menor do que 560, a mesma lógica, porque o quadradinho tem o mesmo tamanho, certo? Então vamos testar. FY está certo, FY está certo, subir, pronto, não está descendo. Desculpe, eu dar aqui a tela, opa, eu consigo subir, não consigo mais descer e ele fica nesse espaço. Preciso testar lá no app? Não preciso, porque na realidade o app ele já está sendo verificado lá dentro do draw. Quando ele for igual a 570, ou desculpe, quando ele for menor do que zero, que ele está saindo da tela, ele é reposicionado lá embaixo. Ok? Bom, gente, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou encerrar essa primeira parte. A gente fez toda a movimentação do Frogger, certo? Vou disponibilizar o código para vocês terem acesso, entender, absorver esses conteúdos e eu vou gravar uma outra parte mostrando as outras, continuando esse projeto de criação do Frogger. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até logo.